Paz do Senhor, querida igreja. Sei que está lá em casa, sinta-se também cumprimentado. E que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre as vossas vidas. Hoje é um dia especial para mim, para esta igreja, embora não se manifeste no público, pois ainda há receios, ainda há medos, ainda há faltas de informação, mas nós já cá estamos de novo, neste lugar onde Deus nos colocou, pregando, anunciando e louvando ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Sejam todos bem-vindos a este lugar e sejam todos bem-vindos a esta gravação. E hoje queria que abrissem as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 21, e queria ler convosco do verso 9 ao capítulo 22, verso 5. Capítulo 21, verso 9, do verso 9 ao capítulo 22, verso 5. Como é um texto extenso, e este texto se vai dividir em cerca de 3 partes, eu queria ler convosco somente agora os versos 9 e 10 do capítulo 21. E hoje pensando sobre a Nova Jerusalém. A Nova... Perdão. Eu fiz aqui... A Nova Jerusalém, exatamente. Capítulo 22, 21, versos 9 e 10, diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Só até aqui. E o Senhor Santo Espírito ilumina as nossas mentes, os nossos corações, para que nós compreendamos tudo aquilo que vai ser falado. Estava aqui um pouco uma dúvida, porque eu estava a ver, olhando para a mensagem anterior, e a mensagem anterior nós observamos algo interessante. Na mensagem anterior nós observamos que a história, existe uma história que vem depois da história. Depois do grande final do Apocalipse, a grande guerra, a grande batalha, onde Cristo definitivamente venceu sobre os seus arqui-inimigos, capítulos 19 e 20, todos os agentes de Satanás, todos os adoradores da besta e de Satanás, foram todos introduzidos, lançados vivos no lago que arde de fogo e enxofre. Esse foi o final da história, de uma história. E agora temos um outro final ainda, que é a história que vem depois da história. E esta vai ser a história da Igreja, a história do céu, a história do Reino de Deus, a história do novo mundo, a história do novo céu e nova terra, juntamente com a Igreja e com Deus. Os capítulos 21 e 22, onde nós estamos agora entrando, eles nos revelam o que vem depois da criação de Deus ter sido, como nós falámos na mensagem anterior, refeita. O cá em nós, fazer de novo a partir do que está. Lembra-se dessa mensagem? O que é que Ele fez? Qual foi essa criação? Os céus e a terra e tudo quanto neles há, e tudo isso está descrito lá em Gênesis. Isto é o fecho de um ciclo. Nós voltamos, como vocês se lembram de falar um dia aí, que nós retornamos ao início. Esta é a história do retorno ao início, do retorno ao paraíso, do encontro do homem caído. O homem caído foi reconquistado. E isto nos dá sentido às nossas vidas. E isto dá sentido às vidas dos crentes vencedores de todas as épocas
de todos os tempos, raças, ou línguas, ou nações. O capítulo 21, verso 1 ao 8, revela o novo mundo, novo céu e nova terra. Capítulo 21, 9 ao 22, 5, ele revela a nova igreja no novo mundo, a noiva eterna do Cordeiro. Capítulo 22, dos 6 ao 21, revela que é o final, revela a nova ordem desse mundo. As últimas exaltações, a nova ordem de vida desse mundo. Por outras palavras, aquilo que se requer daquele que irá, ou de quem irá para o céu. E esta cena final, do capítulo 21 ao 22, ela se divide em 3 grandes cenas, em 3 grandes terços. E o nosso sermão de hoje é, portanto, o segundo grande terço deste grande final. A vida do povo de Deus no Apocalipse. A vida do povo de Deus no céu. Pergunta é, para que é que serve esta visão de João? Então veio um dos 7 anjos e vi, me transportou em espírito a uma grande e elevada montanha, verso 10. Para que serve esta visão de João para nós? Esta visão serve para nós observarmos, enxergarmos, vermos a igreja esplendorosa que desce do céu. Tenho aqui alguns pontos para nós falarmos sobre esta igreja esplendorosa que desce no céu. Tenho aqui alguns pontos para falarmos para que é que serve esta visão de João. E, em primeiro lugar, serve para encorajar o povo de Deus na terra. Não aquele que já está na glória, mas aquele que está aqui ainda, sofrendo perseguição. A igreja presente na terra que sofre as perseguições deste mundo. Em segundo, para que é que serve esta visão de João? Serve para impactar os que ainda não fazem parte da igreja. Isto devia causar uma certa inveja àqueles que ainda não são da igreja. Pastor, e porquê é que não causa essa tal inveja? Porque não existe nada para invejar na igreja de Cristo hoje aqui, nesta terra. Infelizmente. Mas esta visão de João nos devia, em primeiro lugar, encorajar-nos, em segundo lugar, impactar os outros. Dizer como que se os outros dissessem, eu também quero viver assim. Eu quero viver dessa forma. Devia ser impactado, um convite ao incrédulo. Em terceiro lugar, para que é que serve esta visão? Serve para ensinar a forma de como a igreja deve viver o aqui e o agora. É interessante nós observarmos, porque a partir do capítulo 21 facilmente observamos que igreja e cidade se misturam. O povo de Deus e a sociedade. E eu digo, sim, é verdade. A igreja tem uma responsabilidade social neste mundo. Se assim não fosse, Jesus não nos falava lá em Mateus 5, 12, 13 e 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Os crentes são chamados não para sugar a sociedade, como nós vemos muitas vezes, mas os crentes são chamados para transformar a sociedade. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Como sal e como luz, sendo transformadores e muitas vezes causando incômodo aos outros. Olha o que é que Jesus diz em Mateus 6, verso 9, na nova tradução em linguagem de hoje. Eu gosto muito desta tradução. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Verso 10. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Mas essa vontade feita aqui na terra, a vontade de Deus feita aqui na terra,
é, meu querido e minha querida, responsabilidade sua e minha, é a responsabilidade da Igreja. Somos nós que implementamos essa vontade de Deus aqui na terra. É a Igreja na terra que implementa a vontade de Deus que está no céu. Essa é a nossa responsabilidade. E João nos mostra essa mistura, a mistura da Igreja com a cidade e juntamente com o próprio Cristo, porque aí no verso 3 do capítulo 21 diz que o tabernáculo de Deus, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eu já expliquei isto na mensagem passada. Isto não é um templo, isto não é um lugar, isto não é um lugar secreto, isto é o próprio Cristo no meio dos homens. Eis o tabernáculo, eis a morada eterna de Deus. Deus mora no próprio Filho e foi o Filho mora com a Igreja aqui na terra, hoje e no porvir eternamente. E isto é claro que isto constitui um grande desafio para nós. Existe um desafio quando nós sabemos e conhecemos que o tabernáculo de Deus está na sua Igreja. Ele habita no meio da sua Igreja. Ele habita no meio do louvor do seu povo. Ele habita no meio da palavra que é pregada. Por isso ele diz, onde estiverem 2 ou 3, eu estou aí. Não quer dizer que seja necessário ser 2 ou 3, um também pode estar. Mas é uma ideia de comunidade, de sociedade, de multidão, de homens, de pessoas. E o primeiro desafio é como é que a Igreja é anunciada a nós. Nós vemos aí no verso 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Preste muita atenção que o vai ouvir, porque é muito natural você hoje, e já lá vem de longa data, quando a gente chega aqui à Nova Jerusalém, toda a gente vira os olhos para Israel, lá para o Médio Oriente. Porque lá é que está a Jerusalém que foi destruída e que irá ser refeita, dizem eles, e que irá haver um terceiro templo, dizem eles, e que a cidade santa será lá, dizem eles. Mas agora quer que você retire os olhos lá do Médio Oriente e olhe para aqui, para mim. Porque esta cidade santa não tem nada a ver com Israel, o espaço físico. Jerusalém não tem nada a ver com a cidade de Jerusalém. Porque nós estamos falando da noiva de Cristo. E a Bíblia diz que a noiva de Cristo é a sua Igreja. De todos os tempos, todas as épocas, raças, tribos e nações. Vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E olha agora, a seguir. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Esta nova cidade é construída sobre a velha cidade. E esta nova cidade, esta cidade santa, é o contraste da cidade imoral. E a cidade imoral está no verso 8 do capítulo 20. Os mentirosos, imorais, ou do capítulo 21, perdão. Os covardes, os assassinos, impuros, imorais, os mentirosos, idólatras. Essa é a cidade do mundo. Essa é a religião do mundo. Essa é a vontade do mundo. Mas essa vontade, essa cidade, essa religião, ela foi destruída, foi lançada no lago que arde com fogo e enxofre. E no lugar nesse lugar, então será restaurada a nova cidade, a nova igreja, a nova vontade de Deus, que é em contraste com essa vontade. E Deus nos convida hoje a vermos como será a vida e a igreja no céu. Está aí verso 9. Vem! Ele está hoje dizendo para si, a cada um e a cada qual: vem e eu mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quando Deus faz isto, quando Deus nos faz isto, Ele está propondo algo. É como se eu dissesse: eu te mostro o que será no céu,
para que o possas viver ainda nesta terra. Isto é confuso para muita gente. Porque muita gente me diz: pastor, não é possível viver o céu nesta terra. E eu digo: é. Porque Abacuque 2 diz: e o justo viverá pela fé. E você só pode viver o céu nesta terra se tiver fé. Se não tiver fé, não pode viver. Então, se você diz que não vive, é porque não tem fé. Vem. Verso 10 é o contraste com o capítulo 17, verso 1 a 3. O verso 10, a cidade santa, é o contraste da cidade da grande meretriz, da grande Babilônia. Capítulo 17, verso 1 a 3, leia aí, pois. João foi convidado lá, no capítulo 17, a ver um mundo de mentira. Mas agora João está sendo convidado, no verso 10, capítulo 21, a ver um mundo de verdade. Porque ele começa dizendo que estas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 5, capítulo 21. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E quem fala isso é aquele que está sentado no trono. A partir daqui, nós vamos ver que a Igreja de Cristo, a Nova Jerusalém, estamos falando da Igreja, da noiva, não estamos falando de espaço, não estamos falando de cidade, não estamos falando de nação, estamos falando da Igreja, da noiva. João está ensinando, está anunciando a Igreja na glória, como ela será e como ela pode ser vivida já aqui. E várias coisas nós temos que ter em atenção para podermos observar e compreender esta igreja que João nos apresenta. Em primeiro lugar, precisamos de uma revelação especial de Deus. Não é qualquer um que tem acesso à visão da Igreja de Cristo. Precisamos de uma revelação especial de Deus para ver o estado deste mundo e para ver e em contraste com o esplendor da Igreja na glória. Porque note bem, isto é a vontade de Deus e Deus nos revela. Todo o Apocalipse, todo o livro do Apocalipse é Deus quem o revela. Por isso João diz: eu vi, eu entrei, eu fui, ele me transportou, eu vi, eu olhei. O livro é assim todo. Porquê? Porque Deus é quem revela, Deus é quem mostra, Deus é quem segura na mão. Ele é o Cicerone, Ele é o curador e Ele nos revela tudo aquilo que Ele quer nos revelar a nós, aquilo que Ele quer que nós vejamos. Se não fosse o anjo pela parte de Deus, que o anjo está sempre acompanhando João, se não fosse por causa desse anjo, nós nunca poderíamos conhecer o porvir. Segundo, a igreja vem do alto. Isto é importante que nós percebamos isto. Porque há muitos de nós, humanos, que pensamos que nós é que vimos do alto e influenciamos a igreja na terra. Mas o que Deus nos está aqui a dizer é que a verdadeira igreja ela vem do alto. A verdadeira igreja ela vem, ela nos abraça, ela nos amarra com cordas de amor. É Cristo que vem, que desce, e não somos nós que subimos. A igreja não é fruto de imaginação. A igreja não é fruto da criação do ser humano. A igreja também não é fruto da minha ou da sua religiosidade. Não é por aquilo que você faz. A igreja não é melhor ou pior por as atividades que ela tem, por os departamentos que ela tem, porque tem mais membros, esqueça isso. É obra de Deus, a igreja é obra de Deus.
É verdade, sim. É verdade, infelizmente, grande parte da nossa igreja hoje na Terra é obra humana. É de cabeça humana. Foi o homem que idealizou, foi o homem que pensou. E se não correr da maneira como ele pensou, das duas uma, ou há Satanás metido no barulho, ou então há o povo que é rebelde e que está prejudicando a obra de Deus. Nada mais errado. O problema está é que essa obra é a cabeça do homem, não é de Deus. Na Igreja de Cristo, lembre-se bem de uma coisa, na Igreja de Cristo sempre vai existir, enquanto ela não for passada, ela não for crivada, sempre vai existir trigo e joio. Sempre vai existir o crente verdadeiro e o falso crente. Não há volta a dar. Mas é na igreja que isso tudo é demonstrado. É na igreja que Deus vai fazer a escolha. É na igreja que Cristo vai meter uns à direita e outros à esquerda. Veja que na própria igreja existem bodes e cordeiros. Uns vão entrar, outros não vão entrar, mas eles continuam sendo participantes e operantes de uma igreja. Mas porque é a vontade de Deus e não a vontade do homem, é ele que escolhe. Porque até se fosse a vontade do homem, o homem tem sempre a vontade de escolher aquilo que é bonito. Um bode é muito mais bonito que um cordeiro, sim ou não? Pois claro que é. É mais rico, é mais poderoso, é mais influenciador. Pode-me trazer outros benefícios que o cordeiro não traz. Mas essa é a escolha do homem. A escolha de Deus é completamente diferente. Terceiro lugar, para se valorizar a igreja no lado de cada existência. Para eu valorizar a igreja aqui, nesta terra, a igreja que eu vejo, que eu experimento, é necessário que eu receba o Espírito Santo. Olhe bem o que eu estou dizendo. Eu nunca vou valorizar a minha igreja se não for através do Espírito Santo de Deus na minha vida. Fala-se muito em subir ao monte de madrugada. É claro, cada um suba ao monte às vezes que você quiser. Mas eu, para observar e valorizar a minha igreja, eu tenho que subir a um monte, sim, mas é o monte da fé. Veja aí o verso 10, que ele diz que me transportou em espírito, em fé, até uma grande e elevada montanha. O que é que eu fiz lá? Eu fiz uns sacrifícios e João não fez nada disso. O que João fez foi transportado até uma grande montanha e depois lhe foi mostrado a santa cidade, a noiva de Cristo. Sem o Espírito e sem a fé, ninguém valoriza a igreja. Se você não valoriza a sua igreja, meu querido e minha querida, olhe como é que está o seu coração. Possivelmente você está sem Espírito Santo e possivelmente a sua fé está completamente em baixo. Porque aquele que teme a Deus, aquele que está cheio do Espírito e aquele que está cheio de fé, não se atreve a manchar a noiva do Cordeiro. Só é corajoso nesse aspecto quem não tem Espírito e quem não tem fé. Isto vale para o crente e vale para o descrente. Muitos olham para a igreja com desprezo. Muitos olham para a igreja com desdém, mas eu digo-lhe assim hoje, quando você for tentado a desprezar a sua igreja, peça a Deus o dom da fé e o dom do Espírito, porque o problema está em si e não na igreja. Isto é problema que nós vivemos todos os dias. Porque é que eu preciso de fé e de dom?
para que eu possa ver de verdade quem é o povo que compõe a igreja. Primeiro é povo pecador como eu, povo complicado como eu, povo com defeito como eu, povo miserável como eu. Então como é que eu ouso a desconsiderar a igreja, a desprezar a igreja, se eu sou igual? Mas eu só vou ver que sou igual quando eu tiver espírito e fé. De outra forma nunca vou ver. O problema está sempre nos outros, não em mim. E até porque se há algo que tem impedido que Deus não destruiu tudo isto, é por causa da igreja que está na terra. Seja ela má ou boa, seja ela tenha defeitos ou não, quer você goste, quer não. Deus ainda não destruiu a terra por causa da igreja. Somente por causa disso. Porque no meio desta terra miserável, hostil, podre, putrefacta, ainda existe sal e luz. Elementos transformadores da parte de Deus, com o mesmo sentimento de Deus, cooperadores com o sofrimento de Cristo na cruz. Isso é a igreja, meus queridos. Isso é a igreja. Segundo, como é que a igreja é construída? Nós já vimos que eu já faço o resumo depois no final, mas vimos a Cidade Santa e agora vamos ver como é que essa igreja é construída. Como é que Deus construiu esta igreja? Verso 11 diz assim, verso 10, descia do céu da parte de Deus, verso 11, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Eu confesso que eu apaixonei-me por esta passagem. Se há passagens que cria paixão, é uma delas. Porque João também estava doido. João endoideceu na ilha de Patmos. Exatamente como Paulo, que diz que para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, porque é melhor sempre escolher a carne e o espírito, é melhor escolher o espírito, mas já que a carne faz falta aqui, então vemos. Paulo tinha enlouquecido lá na igreja, lá na prisão em Roma, e agora João em Patmos eu enlouquece também. Porque ele diz que a Cidade Santa, ela é como uma pedra de jaspe, cristalina. Olha como é que ele fala nesta igreja, na nova tradução em linguagem 2. Verso 11. Brilhando com a glória de Deus, a cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Olha, o jaspe é verde, o cristal é transparente. O que é que João queria dizer aí? A beleza desta igreja aos olhos de Deus, Deus constrói a sua igreja com uma beleza tal, Deus dá tanto valor à sua igreja, que o próprio João não a consegue descrever, ele não encontra palavras, ele se troca nas palavras. Ele trocou aqui jaspe, que é verde, como cristal, que é transparente. Ele trocou-se todo, ele parecia que tinha enlouquecido quando viu a igreja. Mas é que João descreve de uma forma com uma dificuldade enorme. E a única solução que ele encontra é encontrar materiais que ele conhecia, as pedras preciosas, os metais finos. Ele considerou aquilo que ele viu. Eu não conseguia encontrar coisa maior, mais esplendorosa, mais resplendorosa, e então ele foi encontrar as pedras, os materiais que ele já conhecia. Veja como é a igreja aos olhos de Deus. A igreja brilhava com a glória de Deus, e a glória de Deus brilhava na igreja. Ao ler o verso 11, eu deduzo e eu entendo que o brilho da glória de Deus se confunde com o brilho da glória da igreja. A igreja também tem glória. Qual, pastor? A glória de Deus.
Outra coisa, esta beleza da igreja é Deus quem a embeleza. É Deus quem a maquilha. É Deus quem lhe arranja os cabelos. É Deus quem lhe mete as bases. Essas coisas que as senhoras usam, eu nem sei os nomes dessas coisas, as pestanas, é Deus quem faz isso tudo. Como uma pedra jaspe, clara como cristal. Então, meu querido e minha querida, cuide da igreja. Você está cuidando da glória de Deus. Ai, pastor, eu quero glorificar muito a Deus, mas despreza a igreja. Isso não tem nexo. Isso é um contraste. Você quer glorificar a Deus, glorifica a igreja. Porque quando você está glorificando a igreja, quando você está cuidando da igreja, na verdade, você está cuidando de si próprio. Porque você é que é a igreja. E o conjunto de muitos mais como você constituem a igreja santa, a noiva do Cordeiro. Nunca ignore a real beleza da igreja de Cristo. Em terceiro lugar, qual era o fundamento desta igreja? Como é que esta igreja estava suportada? Versos 12 a 14. E veja que o João continua na sua loucura. Tinha uma grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas que se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O que é que faz uma igreja ser igreja? É o seu fundamento. É aquilo em que ela está, aquilo que ela acredita, é aquilo em que ela está realizada. É a sua confissão de fé, é aquilo que ela prega. Esse é o seu fundamento. A Igreja de Deus no céu está fundada nas 12 tribos de Israel e nos 12 apóstolos do Cordeiro. Isto é forma simbólica, entenda-se. E da mesma forma simbólica, nas 12 tribos de Israel, nos 12 apóstolos do Cordeiro, eu vejo o Antigo Testamento e o Novo Testamento sustentando a igreja. É de errado quando você diz que já não vivemos mais na era do Antigo Testamento, porque essa era a era da lei. Isso é errado. Também é errado quando você diz que só vive agora na era da graça. Também é errado. Você vive, a igreja vive na era do Antigo e na era do Novo Testamento, porque eles complementam, porque eles fundamentam a igreja. Porquê, pastor? Porque é a palavra de Deus. Não existe duas palavras na Bíblia. Existe a palavra de Deus somente. No Novo Testamento, no Antigo Testamento. Uma cidade bem protegida, tinha aí uma grande muralha, diz ele, no verso 12, e tinha 12 portas, e o único acesso era pelas portas. E agora eu faço aqui algumas perguntas. Em primeiro lugar, o que é que a igreja precisa para prosperar? Pastor, mais atividade, muito evangelismo, muito louvor, muito grupo de teatro. Esqueça. O que a igreja precisa para prosperar é a beleza da glória de Deus. Quanto mais glória de Deus, mais essa igreja é próspera, mais essa igreja é verdadeira. Segundo, o que é que a igreja precisa para se proteger? Ela precisa a palavra de Deus. A muralha, a grande muralha que está aí, é a palavra de Deus. A igreja também precisa da presença da glória de Deus. A igreja descrita, como João a faz, como uma cidade, é bela somente por causa do nome de Deus, da glória de Deus, de Cristo, do Cordeiro de Deus e da sua palavra. A igreja está bem segura, bem fundamentada por causa da palavra
de Deus. O seu acesso, veja que ela está verdada com uma grande muralha, tinha grande e alta muralha, e o seu único acesso era feito pelas portas. Ou seja, só entra na grande cidade, só entra na igreja quem passa por Cristo. Cristo é a porta da igreja. Por isso é que ele diz lá em João 10, que eu sou a porta verdadeira. Ele é a única porta que dá acesso à sua própria igreja. Quarto lugar, qual é o tamanho dessa igreja? E agora vou parar e olho para mim, porque eu estou a dizer, João continua na sua doidice. E eu já, no início do livro do Apocalipse, eu disse que toda a linguagem é simbólica. E expliquei por isso, por que razão. Não vou explicar agora, se você quiser, vá ao meu canal do YouTube, está lá a playlist do Apocalipse, você acesse e veja. Mas havia necessidade de aplicar linguagem simbólica. Mas, apesar disso, o povo lá das igrejas, eles sabiam o que é que João estava falando. Então, João utiliza aqui umas linguagens que eu digo, realmente é de tirar o fogo. É de doido mesmo. Verso 15 a 17 diz assim: aquele que falava comigo tinha por medida, o anjo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a muralha. A cidade era quadrangular, é um cubo, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara de 12.000 estádios, o seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Você percebeu alguma coisa? Não, pastor, eu vou explicar. É importante você saber que toda esta linguagem é simbólica. E todo este simbolismo tem um objetivo para as nossas vidas e tem efeitos práticos nas nossas vidas. Porquê quadrangular? Porque uma igreja tipo um cubo, 3 dimensões, tridimensional. Porquê 2.200 km? Que é o que está aí, 12.000 estádios é mais ou menos 2.200 km. Se para você ter uma ideia, nós aqui de Portugal, para eu fazer 2.200 km, que é daqui à França. Que é daqui a Paris, para aí mais ou menos. Eu não tirei porque isto é simbólico. Não há razão para eu estar preso a estas medidas, preso a estes números. Não existe razão. Pastor, até porque é que ele falou? Porque para os leitores e para os ouvintes do Apocalipse, quando eles ouviram estes números astronómicos, 12.000 estádios. Escuta, o leitor nunca pensou sequer em converter isso em metros ou em quilómetros. Eu tive a curiosidade de converter isso. Porque os leitores, ao ouvirem esses números astronómicos, eles compreenderam em suas mentes limitadas que não conseguiam captar a verdadeira grandeza desta cidade, a verdadeira grandeza desta igreja. Ou seja, para as mentes limitadas, agora vou falar para nós, para as nossas mentes limitadas, nunca vamos chegar a um ponto de compreendermos a grandeza, a beleza, a glória desta cidade que é a Igreja de Cristo. Por isso João usa estas medidas e quer ver que realmente são astronómicas. De forma muito figurativa, o pico do Everest, que é a montanha mais alta do mundo, ela mede 8.846,86 metros acima do nível das águas do mar. Mesmo assim, em relação a esta igreja que é quadrada, ela é 2.200 km para cima, 2.200 km para o lado, 2.200 km para lá e 2.200 km para baixo. É quadrangular, as medidas são todas iguais. Ora, o pico do Everest tem 8.846,86 metros acima do nível da água do mar. Mas mesmo assim é 240 vezes menor, eu digo outra vez, 240 vezes menor
do que a igreja descrita no livro do Apocalipse. Porquê? Para o povo não conseguir sequer imaginar em construir uma igreja como fizeram já em São Paulo, construir uma réplica do estado do Templo de Salomão. Acho que a réplica à escala, porque eles tinham medidas e dá para fazer. Agora, esta igreja que o Apocalipse fala, não dá para tirar uma... Aliás, porque ia passar muito para lá, acho que ia bater perto da Lua, não sei. À altura dela, ia passar na estratosfera. Uma parte da igreja podia respirar oxigênio e outra parte tinha que usar o equipamento. Mas isto é simbólico. João está-nos a mostrar um cosmos de glória e de santidade, um cosmos imenso. Nesta cidade cabem todos quantos quiserem e desejarem entrar pelas portas por Cristo. É isto que João nos está querendo dizer. Que material é que ela é? Com que material é que ela é construída? Versos 18 a 21. A estrutura da muralha é de jaspe, toda a cidade também é de ouro puro. Repare, João continua na mesma coisa. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade são adornados em toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento, eu estou a falar em fundamentos, é jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedónia, o quarto de esmeralda, o quinto sardónio, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o décimo primeiro de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. E agora aqui, esta aqui então é o final desta tolice, desta loucura de João. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Eu agora pergunto, é ouro ou é vidro? Esta era a construção dessa igreja. O material que ele utiliza. Ouro puro de vidro transparente. Isto tem lógica, dá para entender isto. Por isso eu mais uma vez digo que esta linguagem não é literal, é simbólica. Na sua falta de palavra, João aplicou os melhores materiais e as melhores formas de construção. Ele não tinha palavras melhores. E então, na sua falta, utilizou isto. Veja, material dos fundamentos, 12 pedras preciosas. Você sabe o que é um fundamento? Fundamento é a escavação, onde você vai começar a construir. Então não passa para a cabeça de ninguém eu abrir um buraco na terra e enfiar pedras preciosas lá dentro para construir um prédio. Ninguém se preocupa com o material aplicado nas fundações. Mas Deus preocupa-se. E pela sua preocupação, o que é que Deus nos está querendo dizer? Que todo o crente não tem de ser bonito somente por fora, mas todo o crente deve ser bonito por dentro. Por isso Jesus disse lá para os fariseus: vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro são ossos podres, são carne podre, putrefacta, cheira mal. A igreja tem que ser linda, bonita, gloriosa por dentro, no seu caráter, no seu fundamento, no seu coração. Quando Deus olha para a igreja, queridos, Ele não vê o telhado da igreja, Ele vê o fundamento da igreja, Ele vê o coração da igreja, Ele vê o caráter da igreja, Ele vê o desejo da igreja. A igreja pode ter um templo suntuoso, como existem aí várias igrejas que eu conheço, de vista, claro, da internet, no qual entrei. Entrei em algumas há uns anos, já se acabou esse tempo. Elas podem ser grandes por fora, mas os membros da igreja serem carne podre. Os caminhos da igreja devem ser caminhos de pureza. Por isso João está dizendo aí,
no verso 21, a praça da cidade. A praça da cidade, para quem não sabe, a praça da cidade geralmente era o local de reunião de todas as pessoas de uma cidade, era a praça principal. Não havia forma de não se cruzarem na praça. Então o que diz aí, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Isto é uma caminhada de santidade. A igreja tem que caminhar na praça da santidade, na praça da pureza. A vida da igreja tem que ser construída sobre material precioso. O que João queria descrever e não encontrou, era a praça, era coberta com o sangue de Jesus e revestida com a palavra de Deus. Era isso que João queria dizer, e arranjou o ouro puro e como vidro transparente. Sexto lugar, como é a vida na igreja, da igreja no céu? Como é que é a forma como a igreja viverá lá? Eu deixo que lhe diga, a forma, para nós entendermos melhor, a forma como a igreja viverá lá é a forma como a igreja deve viver aqui. Porque a igreja nunca deixa de ser igreja. Seja numa terra miserável, hostil, pecadora, seja no meio de uma guerra económica, uma guerra social, uma guerra de interesses, seja no céu, a igreja é a igreja. A igreja tem que ser gloriosa como lá, tem que ser gloriosa aqui como é lá. Por isso Mateus 6,9 diz: Senhor, faça-se a tua vontade aqui na terra como é feita nos céus. Portanto, se eu glorifico a Deus lá, eu tenho que glorificar a Deus aqui também. A forma é igual, é a mesma maneira. Ela tem que ser vivida na comunhão plena com Cristo. Está aí nos versos 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus do Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe dar a claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Comunhão perene com Cristo. De novo, eu não canso de dizer isto até ao finalzinho deste livro. A linguagem é simbólica. O que o João está a dizer é que é a luz de Cristo quem nos guia. Cristo é o meu templo de adoração. É em Cristo que eu adoro. Por isso é que eu digo, existem igrejas que se retirassem os departamentos ou as atividades, elas desfaleciam. Porque elas não têm suporte bíblico, elas não têm suporte de Cristo e elas vivem em função daquilo que elas próprias podem fazer e executar. É lógico, são coisas boas. Os departamentos infantis, de mulheres, de homens de negócios, de homens, de jovens, sei lá, tantos departamentos que uma igreja pode ter. Eu já fui vice-presidente de uma igreja e eu cansava-me com tanto departamento. É lógico que isso é bom. Mas não é fundamental. Se isso deixar de existir, a igreja continua. Porque é Cristo é quem é a lâmpada da igreja. É Cristo é quem ilumina a igreja, é quem suporta a igreja. A comunhão com Deus no céu não depende do meu templo ou da minha liturgia. Eu estou cansado de dizer isto. O culto público a Deus não pode ser em função da minha liturgia, daquilo que eu produzo aqui. Não pode ser canal de transportador do povo a Deus, não. Aquilo que eu falo aqui é que tem que ser canal transportador de Deus ao povo, porque é a palavra de Deus. As liturgias não trazem a presença de Deus. Veja isso no livro de Malaquias. São boas, mas não são fundamentais. A adoração sou eu e Cristo. A igreja tem que ter convivência pura entre os crentes. Aqui já temos problema outra vez. Verso 25 a 27.
As nações andarão mediante a sua luz. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Eu continuo a dizer que isto é linguagem figurativa. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Deve existir no coração da Igreja um desejo de pura convivência. Chega de guerrinhas, Igreja. Chega de colocar defeitos uns aos outros. Chega de dissensões. Chega do diz que disse. Isso não é Igreja. A Igreja precisa de pura convivência. E pura convivência tem que se dar a abertura ao perdão, à tolerância, à paciência, à condescendência, ao sentido da segunda oportunidade e não ao julgamento final. Pura convivência sem enganos e sem maldades e sem subterfúgios. Não ser um crente de fachada apenas aos olhos dos homens, mas ser um crente de coração. Se um dia lhe perguntarem, posso abrir o teu coração para ver o que é que está aí dentro, você diga, abre, não tenho medo, porque eu não sou um crente de fachada. Terceiro, esta Igreja nos mostra, a vida desta Igreja nos mostra o cuidado perpétuo de Deus. Verso 22 do 1 ao 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são como a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém e glória a Deus. Querida Igreja, João está continuando nesta sua êxtase, esta sua loucura santa, que eu adoro esta loucura do João, mas João agora está nos transportando ao Salmo 23. João está nos transportando ao só cuidado do bom pastor, porque João diz que Deus conduz a sua Igreja a águas tranquilas, às águas da vida, águas tranquilas, como é que chama? Campos verdejantes, prados verdejantes, tranquilidade de vida, vida equilibrada. E isto é sinónimo de cuidado do bom pastor. Só o bom pastor nos pode fazer isso. Porque ele diz em João 10:10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida em equilíbrio, vida completa, plenitude espiritual. E só Cristo pode fazer isto, e só faz isso à sua Igreja. Então o céu é um lugar de águas tranquilas. Eu queria caminhar já para o final, lhe dando hoje um verdadeiro segredo. Possivelmente você já ouviu tanta asneira e tanta coisa, mas hoje vai ouvir um segredo. E esse segredo eu sei que o vai levantar e vai o encorajar. Olhe para mim, olha aí. Verso 2, contém um segredo para a Igreja. Se calhar é um dos maiores segredos do livro do Apocalipse. Nunca ninguém lhe teve a coragem de dizer isto. Talvez porque também não tivesse conhecimento. No meio da sua praça, na tal praça aí, quando dizem no verso 21, esta tal praça, no meio da sua praça, que é de ouro puro e vidro transparente, no meio desta praça,
existe um rio, ou passa um rio. E numa margem do rio, até a outra margem do outro rio, existe uma árvore. Eu não consigo compreender como é que uma árvore ocupa duas margens. Mas na praça existe um rio e nas duas margens, na margem esquerda e na margem direita do rio, existe uma árvore, que João diz que é uma árvore da vida e que produz 12 frutos, um fruto por cada mês do ano. Ou seja, é uma árvore que nunca acaba. E as folhas dessa árvore, além desta árvore alimentar bem, porque nunca acabava o seu fruto, as folhas da árvore são para a cura dos povos. Eu esta vez fui pesquisar profundamente, porque eu comecei a ouvir nos comentários que eu leio e que eu ouço, eu comecei a ouvir alguns picos de interessante acerca desta árvore da vida. Eu comecei a pesquisar mais longe e cheguei a algo que eu vou dar para vocês hoje. Esta árvore que está aqui no grego, ela vem da palavra hilos, a mesma palavra de cruz, ou melhor dizendo, não é a cruz que você está pensando, mas é a palavra madeiro, a palavra que existe poucas vezes na Bíblia, palavra madeiro. Muitos falam na cruz, o João, Tiago, Paulo, Barnabé, e todos eles falaram na cruz, mas poucos falam no madeiro, porque existe uma diferença. A palavra hilos, no grego, é esta árvore, que a Bíblia nos diz que é madeiro. Atos 5:30 diz: o Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós mataste pendurando no madeiro. Gálatas 3:13, o Cristo resgatou da maldição da lei, fazendo de seu própria maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 1 Pedro 2:24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados. Então, olhe para mim, em cada lado do rio estava a cruz da vida. Em cada lado do rio estava o madeiro da vida. E este madeiro, esta árvore, esta cruz, é quem nos mantém vivos, porque é a cruz de Cristo. Jesus está sobre as duas margens, nos dando alimento ou vida e nos curando através da sua obra vivificadora na cruz do Calvário, no tal madeiro. Jesus nos deu vida com a sua morte no madeiro. E hoje Ele está com o pé direito e o pé esquerdo sobre as margens. E Ele é o hilos sobre as margens do rio que sai do trono de Deus. Aqui vemos o cuidado perpétuo de Deus nos versos 3 ao 5. E isto é a mesma coisa que Daniel viu lá no seu livro que traz o seu nome. Daniel 7,18 diz: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. E verso 7,18 diz: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade. Verso 7:27 diz: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu, de todo o céu, serão dadas ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel está falando na Cidade Santa, Daniel está falando na Igreja de Deus, mas foi dada a ordem a Daniel, sela os livros agora. Porquê, Senhor? Porque não é chegada a hora, não é chegado o tempo. Mas Jesus vem agora em Marcos 1,15 e diz: o tempo de Deus é chegado, o tempo é chegado, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus chega à Galileia, às terras de Galileia, abre a sua boca e descerra o livro do Daniel
e começa uma nova fase, uma nova etapa. Começa a fase dos últimos dias, dos últimos tempos, a fase em que nós estamos vivendo hoje. A Igreja de Cristo, hoje, ela está vivendo os últimos dias, mas não deixa de não estar vivendo os dias do céu. Porque, conforme eu disse, a Igreja de Cristo vive na terra, mas com a mente no céu. E nós temos que viver aqui como vamos viver lá. Eu já uma vez disse que o reflexo da minha vida lá é aquilo que eu vivo aqui. Escuta, se for um bandido aqui, o que é que eu vou ser lá? Bandido. Qual é que vai ser o meu lugar? Lá. Toma. Entende o que eu estou dizendo? A forma como eu viver aqui é a forma como eu vou viver lá, porque eu me autocondeno. São as minhas palavras que me condenam e não é Cristo. E ele diz já em Mateus 12, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas tu, pelas tuas próprias palavras, te condenas. Então a forma como eu vivo, a forma como a igreja vive aqui, é a forma como a igreja vai viver lá. E nós temos uma promessa, a igreja tem uma promessa, o cuidado perpétuo de Deus. Verso 3, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela está o trono de Deus, na igreja. Na igreja está o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, que é o que Daniel diz aí no capítulo 7, verso 27. E contemplarão a sua face, a face de Cristo. A igreja vai ver a face de Cristo todos os dias, a toda a hora. E na sua fronte, o nome dele, está o nome dele. Na minha fronte, na minha testa, está o nome de Cristo. Então já não haverá noite, nem bem precisam deles, eles de luz da candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Não quer dizer que não vai haver noite, nem vai haver dia, nem vai haver sol, nem vai haver lua, porque eu já disse que a criação vai ser refeita. O que João está aqui dizendo é que a glória de Deus nos suporta. Existe um cuidado especial e eterno de Deus pela sua igreja. Faça tudo isto que você ouviu, eu te pergunto hoje. Você já é um habitante da cidade santa? Você tem convicção, você sabe, você tem a certeza que faz parte da igreja que vai herdar o novo mundo. Eu não estou aqui a falar de coisas científicas ou de ficção científica. Eu estou aqui a falar da sua vida. Quais são os fundamentos do seu coração? Em que é que você fundamenta a sua vida? O fundamento do seu coração é Jerusalém? Ou o fundamento do seu coração é a grande Babilônia? O fundamento do seu coração é, possivelmente, você ter que sofrer por ser de Cristo, porque acredita em Cristo, porque ama a Cristo? Ou o fundamento do seu coração está nos prazeres da carne? Tudo aquilo que lhe traga prazer e alegria, para si é que é bom. O resto não presta. Deixe que eu lhe faça uma pergunta. Qual é a igreja que você pertence? Você pertence à congregação dos crentes, à noiva de Cristo? Ou você pertence à congregação dos crentes, mas que adoram a grande meretriz? Só trabalham em função daquilo que lhes traz lucro, bênção. Quanto mais dízimo eu der, mais Deus abre o registro do céu. Quanto mais eu pressionar a Deus, quanto mais eu chantagear a Deus, mais Deus me abençoa. E por acaso muitos têm sido abençoados, mas olha o que eu vou lhe dizer, não é por Deus. Porque o milagre, o diabo também faz milagres. O diabo é muito bom para aqueles que são dele. Ele é a semelhança de Deus. Ele faz tudo à semelhança de Deus. Ele é um imitador.
Qual é o seu destino, igreja? É a felicidade eterna ou é o sofrimento eterno? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude e nos guarde. E que pelo Santo Espírito de Deus, esta palavra que nós ouvimos hoje, esta palavra de exortação, de conhecimento, de esclarecimento, ela fique fixada no nosso coração e ela traga praticidade às nossas vidas. Deixe de ser tolo, minha irmã. Deixe de ser tolo, meu irmão. Acorde para a vida. A vida não está aqui neste mundo. A vida está no lugar que está descrito em Apocalipse. Mas não é tão longe assim. Esse lugar pode ser hoje. Pode ser o aqui e o agora. Tudo depende de nós. Tudo depende de você. Deixe-se guiar por Cristo. Se entregue ao seu cuidado. Deixe seja Ele a limpar a sua própria noiva. Deixe seja Ele a lavar as suas vestes. Entre para as portas. Entre por Cristo. Amados irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus.